Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, né? E como vocês devem estar vendo no título e na capa deste vídeo, farei um react dos melhores momentos da sabatina do pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, na Band. Nesse react também eu pretendo dar algumas opiniões minhas e também da gente fazer uma reflexão a respeito da pré-candidatura de Renan Santos. Pois bem, para algumas pessoas que já estavam desesperadas com o crescimento do Renan nas pesquisas eleitorais e no crescimento dele nas redes sociais, agora tem muito mais motivos para ficar desesperado com a pré-candidatura dele. Chega de enrolação e vamos para o react. Eu vou estar reagindo a alguns trechos da entrevista aqui, porque se eu for reagir à entrevista inteira, a Band vai dar strike nesse vídeo, e dentro das regras da plataforma do YouTube, eu posso estar reagindo a conteúdos desde que eu esteja agregando valor ao material. Vamos lá. A ação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo e o projeto. Poderia ser um PEC que passou. Essa parte aqui que o Renan está falando aqui é a respeito da PEC da escala 6x1. PEC é essa que, sejamos francos, ela foi pautada pela esquerda de maneira completamente eleitoreira e para enganar as pessoas. Na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que é uma vontade dos parlamentares da esquerda em se promoverem discutindo isso, e os parlamentares de direita em não regerar a rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O Bolsonaro... Gente, isso é um completo absurdo, porque, assim, por mais que eu não seja bolsonarista, eu seja contra o bolsonarismo, ainda assim, se você tem uma posição, se você diz que defende coisas, que tem valores e princípios ali, assim, você não tem que estar só disposto a ficar com o bônus disso. Você tem que aceitar ficar com o ônus disso, né? E algo que eu percebo, lamentavelmente, dentro da direita bolsonarista é de que, há muito tempo, eles não estão defendendo o que o eleitor defende, o que o eleitor médio defende. Faça um exemplo. Pega toda essa ladainha que a esquerda fala a respeito de Red Pill, né, de lei feminista, de não sei o quê, chega pro tiozão bolsonarista, mostra aquilo lá e faz um jogo malicioso que é o seguinte, fala que foi o pessoal do Movimento Brasil Livre que apoiou isso daí e veja a reação dele. Aí depois você chega lá e fala, não, mas tio, mas na verdade aqui, ó, foi o pessoal do PL, junto com o Flávio Bolsonaro aqui, que votou a favor disso, e ele ainda, em um discurso, se orgulha de ter feito isso. Assim, eu acho que você vai se surpreender muito com a reação do seu tio nisso daí. Mas tem que ser feito esse tipo de coisa. É lamentável que as lideranças do bolsonarismo hoje não estejam defendendo as mesmas coisas que o eleitor defende só para não ficar feio na foto. E eu digo para você que é bolsonarista, não aceite liderança que não compra a briga que você compra. Lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda. E que também não está disposto a fazer os sacrifícios necessários por aquilo que ele defende. E depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista, se você não apoia cegamente o Bolsonaro. O que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui, e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas, porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar... Isso eu fiquei de comentar na live de ontem, mas, assim, para quem acha que o Flávio Bolsonaro tá bombando, que ele é uma pessoa votável, que assim, nossa, o Flávio vai chegar na presidência, vai fazer isso e aquilo, esquece. Por quê? Porque se ele sequer tem coragem de chegar numa televisão, em uma entrevista, e disser quais são as propostas dele, se ele não tem nem coragem de dizer o que ele defende, o que ele pensa, o que o eleitor dele pensa, assim, eu digo para vocês, o que vocês têm não é liderança, é gente fraca, corrupta, e que no primeiro momento, vai vender o eleitor por troco, por dinheirinho ali. O que é impopular. Ou por acordos que tentem salvar a própria pele também, seja do próprio Flávio, de esquemas de corrupção que envolvam o pessoal do PL, como no caso do próprio Flávio, a questão das rachadinhas, que já virou pauta batida.
Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos, que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas uma semana só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou, umas discussões bizantinas que não tem Isso que o Renan falou, da pessoa perder a maior parte do tempo de sua vida no trânsito, acredito que seja um dos maiores reflexos de uma chaga brasileira que é a falta de infraestrutura, do crescimento acelerado das cidades que aconteceu ao longo do século XX. No caso, um crescimento desorientado e que simplesmente tornou grandes metrópoles em um amontoado de gente sem condições mínimas, condições necessárias para garantir que essas pessoas conseguissem ir da sua casa ao seu local de trabalho pelo menor tempo possível. Para quem mora na capital, São Paulo capital e cidades da área grande de São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Para você chegar no seu trabalho, assim, demora, assim, no mínimo, se você tiver sorte, 1h30, 2 horas. Isso quando não acontece algum acidente em alguma avenida importante, né? E isso da escala 6x1, assim, se você quer lutar contra a escala 6x1, você está vendo esse vídeo e é contra a escala 6x1, assim, não adianta lutar contra a escala 6x1 se você não lutar contra as causas. E quais são as principais causas? Falta de produtividade, mão de obra no Brasil, sem as qualificações adequadas, né, aonde faz com que a mão de obra brasileira ela seja menos qualificada para exercer um cargo, uma profissão, do que profissionais de outros países do mundo. Também infraestrutura, logística, né, readequação, um replanejamento de várias metrópoles no Brasil em seus planos diretores para permitir com que o trabalhador, ao invés dele ficar refém de morar no lugar periférico e afastado dos grandes centros, do seu local de trabalho, né, fazer com que seja feita uma série de alterações para permitir que ao invés da pessoa demorar 2 horas para chegar no trabalho, ocorra, tipo, isso possa ocorrer em 20 minutos, 15 minutos. Nova York, eles chegaram a ter esse mesmo problema há vários anos atrás, e eles adotaram uma série de medidas, né, onde, basicamente, Nova York hoje é uma cidade onde você consegue chegar de um lugar a outro em menos de 15 minutos, mesmo locais distantes, né? E isso que eu falei agora é muito bem aplicável para a cidade de São Paulo. Utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só nos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo nas cadeias globais de produção espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, ela... Eu vou adicionar mais alguns países também. Vietnã, Tailândia, Ruanda, Botsuana, Marrocos também, Egito, né, que até então eram países, alguns deles, como mencionei aqui, que estavam mergulhados em guerra civil, em conflitos étnicos e tribais. Hoje, por conta de uma série de mudanças que eles fizeram, reformas, choque de lei e ordem, eles são países hoje que eles conseguem competir e até mesmo superar o Brasil em algumas áreas já, né? Assim, caso você que está vendo esse vídeo tenha interesse, pesquise sobre o caso de Ruanda, que era um país que durante os anos 90 era um país que estava mergulhado numa guerra civil, inclusive tem até um filme que se chama Hotel Ruanda, que conta isso muito bem. Teve até que ser feita uma intervenção da ONU em Ruanda. Para hoje, na década de 2020, Ruanda, assim, está se tornando uma potência africana, mesmo sendo um país pequenininho. São muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é: você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis.
Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Pesquisem quantas páginas tem a legislação trabalhista nos Estados Unidos. Assim, vocês vão descobrir que assim, não passa de 2 páginas, enquanto que no Brasil, além de você ter um código gigantesco, temos ainda uma aberração chamada Justiça do Trabalho. E antes que diga aqui nos comentários, né, assim, não sou contra que o trabalhador, em caso de violação do contrato de trabalho, alguma coisa que ocorra ali, ele não tem o direito de buscar reparações, nada disso. Mas o que poderia ser feito pela Justiça do Trabalho poderia ser feito muito bem pela própria Justiça Comum. Inclusive, eu não vou ficar me estendendo muito, mas o próprio sistema judiciário brasileiro, ele já poderia estar adotando uma série de soluções que já são aplicadas hoje nas inteligências artificiais, seja para acelerar a análise de processos, acelerar a análise de evidências, acelerar todo o processo burocrático que existe. E isso precisa ser discutido se a gente quiser lutar contra um inchaço do Estado, um inchaço da máquina pública, a lentidão que é diversos serviços públicos no Brasil. Me diga aqui nos comentários se você já foi vítima de algum processo, se você já teve que entrar na justiça por algum motivo. Me diga aqui nos comentários quanto tempo que demorou até uma ação que você moveu no Ministério Público, em algum órgão, demorou para ser analisado. Eu não estou nem falando no julgado, estou falando analisado. E tem um outro corte muito bom também, essa parte aqui eu acho que vai ser bem interessante, que acredito que vai tratar a respeito de o tema mais premente do Brasil de hoje, que é a segurança pública. Vamos ver o que Renan Santos falou nessa sabatina a respeito da segurança pública. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-segunda guerra, avisando, olha, vai dar ruim, aquele cara do bigodinho tá avançando aqui, avançando nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Não pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas, que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão. Isso é interessante de ponderar aqui, por que eu falei que a gente começou a falar de segurança pública? Por quê? Porque, convenhamos, os desafios que o Brasil vão ter no futuro, dentro da área da geopolítica, da defesa, da própria diplomacia também, são desafios que vão requerer que o Brasil ele resolva gargalos internos dentro da economia, das próprias Forças Armadas também, e também do controle pleno do seu território. O que as facções criminosas hoje fazem, assim, não é só venda de drogas, não é só também oferecimento de serviços como água, internet e por aí vai. A principal manifestação que hoje o crime organizado faz nas capitais e metrópoles brasileiras, e até mesmo nos interiores também, é a ocupação territorial. Um país, para ele conseguir exercer soberania, ele precisa ter o controle pleno do seu território. Se nem dentro do seu próprio território ele consegue exercer soberania, por que outros países vão dar atenção, vão sequer ouvir o Brasil em matéria diplomática? Principalmente em matérias que dizem respeito a conflitos de grandes países, como China, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão e por aí vai. Vão lá para pegar uma dúvida. Sim. Os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina. Foi importante o Renan comentar a água, né? Porque, assim, claro, as terras raras, elas são muito importantes, só que futuramente, qual será o recurso mais escasso e necessário para a vida humana? A água. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, né, sobre água doce. A geopolítica da água doce. Se eu não me engano, eu acho que foi o professor Roque que fez esse vídeo.
recomendo que vocês assistam esse vídeo e entendam o papel que o Brasil exerce, vai exercer no futuro, por ser um país rico em água doce. E os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo. E é um completo absurdo que no Brasil não exista um complexo industrial, tanto militar quanto civil, que utilize-se das terras. Assim, a maior dificuldade que existe sobre terras raras não é apenas coletar as terras raras, que, pelo que pareça, o Brasil, ele mal tem condições sequer de coletar essas terras raras. Né? E o grande trunfo que um país pode ter sobre terras raras não é apenas a sua extração, mas também a sua utilização dentro de cadeias industriais, principalmente dentro da indústria militar, como o Renan comentou, na fabricação de drones, na fabricação de sistemas militares, os mais modernos possíveis, né? Também de mísseis balísticos, foguetes, bombas atômicas. Todo recurso militar que um país pode ter para, de fato, garantir a sua soberania depende de terras raras. E o Brasil, se não acordar, assim, ele vai ser esmagado por duas superpotências que, como o próprio Renan comentou, nessa dinâmica de Guerra Fria, vão tentar pegar de algum jeito as terras raras do Brasil, seja de intervenção, golpe. Assim, não duvide de nos próximos anos, caso o Brasil não faça lição de casa, não se modernize, só as Forças Armadas também, não se atualizem e não esteja à frente das necessidades da defesa da soberania que o Brasil vai ter nos próximos anos, assim, vamos ser fragmentados e o Brasil simplesmente não vai ter o que fazer. Agora, para quem a gente vai vender a terra rara? Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal, por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos e, com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso... Perfeito. O que o Renan acabou de falar aqui, acredito que seja importante. Só de complementar o que ele falou aqui. O Brasil precisa ter indústria militar e forças armadas fortes, não é para sair causando guerra em outros países, né? Assim, simplesmente o cara virar um jogador de Europa Universidades 4, Hearts of Iron 4. Não. Mas simplesmente para defender a sua própria soberania e, dentro da diplomacia, o Brasil fazer valer os seus interesses dentro da comunidade internacional perante os grandes países. Assim, é um completo absurdo o Brasil ele não ser um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E de que, gente, foi um completo absurdo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ter recusado. Assim, eu acho que uma das maiores cagadas que o Getúlio Vargas cometeu foi de ter aberto mão do Brasil fazer parte do convite que os Estados Unidos fez para o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Né? Isso não dá para a gente perdoar, gente, de modo algum. Né? E agora, falando mais de forma propriamente mais dita sobre crime organizado e organizações criminosas, tem essa parte muito boa, que eu vou fazer questão de estar exibindo elas para vocês aqui. Também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças, eu acho e às vezes falta de vontade até política entre esses entes. Né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará, e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará, não há vontade política em resolver isso.
Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo será especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer... Gente, esse programa do Pena Justa é um completo absurdo, né? Assim, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas basicamente esse programa Pena Justa ia tornar legalizado no Brasil a prática de shoplifting, que é algo que se você furtar, roubar uma loja até um determinado valor, você sequer vai ser conduzido pela delegacia. Você sequer vai ser conduzido para a delegacia e, assim, sequer vai ser fichado. Assim, para vocês terem ideia do nível de delírio que foi esse tal programa Pena Justa. Se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também, e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando da tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação... Eu lembro agora de uma entrevista que eu fiz com um dos pré-candidatos pelo Rio de Janeiro, e o que ele falou é verdade. Assim, não é que o caso do Rio de Janeiro seja mais aberrante do que o Ceará e o da Bahia, mas por conta do que acontece no Rio de Janeiro ser muito mediatizado, ele alegou ali que era por conta da presença da Rede Globo ali, basicamente, e dos estúdios da Globo, né? Acredito que a situação, principalmente no Ceará, chegou a um ponto tão grotesco que, assim, pessoas inteiras, assim, pessoas de uma cidade inteira tiveram que evacuar da cidade, tiveram que abandonar seus lares, terem que abandonar parte da sua vida ali, suas lembranças, memórias daquele lugar, porque o estado do Ceará, ele simplesmente foi leniente, né? E assim, eu não vou dizer aqui, mas digamos que muito complacente, excessivamente complacente com o avanço que o Comando Vermelho fez no estado. Avanço esse, inclusive, né, que, assim, algo que precisa ser questionado. Por que organizações criminosas estão tomando cidades inteiras? Qual é o interesse de uma facção criminosa em simplesmente tomar uma cidade inteira e destruir a economia dessa sociedade, né? Porque ainda existe aquela desculpa, por exemplo, de que não, tipo, o crime organizado ele só quer lucrar, sendo que deve ter algum propósito bem mais sombrio por trás disso. Acredito que o governador do Ceará, o governo do Ceará atual, saiba de parte dessa resposta, e é algo que eu estou colocando aqui no meu canal. É algo que precisa ser questionado. Então, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. O Rio de Janeiro é mais balcanizado. É uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa... Inclusive, trazendo esse ponto da democracia, assim, eu vou ser breve aqui. Não tem como você exercer democracia no local aonde, a partir do momento que você sai de casa, você não sabe se volta para casa. Assim, se uma pessoa dizer que isso é democracia, assim, essa pessoa está em total estado de delírio. Acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Não, fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA
não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes, enquanto que o Brasil... Maravilha. Assim, até mesmo sobre essa questão dos fertilizantes. É uma piada porque o Brasil, ele não tem a soberania, ele não age nenhum plano para garantir que o nosso agro consiga ter, dentro de uma própria produção nacional, o fósforo necessário para manter a produtividade do agro. Assim, para vocês terem noção, o maior calcanhar de Aquiles do agro é a ameaça de uma possível falta de fertilizantes, porque não tem como a gente manter o nosso agro, o Brasil ser competitivo na área da agricultura, sempre haja produção local do próprio fertilizante, né? E agora eu vou para a parte polêmica agora, né? Que acredito que vai ser o mais importante aqui, que é a respeito do Supremo Tribunal Federal. E eu quero que depois vocês façam um comparativo entre o que o Flávio Bolsonaro fala sobre Supremo Tribunal Federal e o que o Renan Santos falou em rede nacional, em uma das maiores emissoras do Brasil, a respeito do STF. Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente... Infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu tô falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL. O PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão no local de barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar presentes. Ponto. Decisão ilegal não se cumpre. Né? E antes que haja gente comentando aqui nos comentários aqui, né, uma coisa é uma decisão do Supremo a respeito da constitucionalidade de algum projeto, né? Porque o verdadeiro papel do Supremo é julgar constitucionalidade, nada além disso. Mas agora, o Supremo, ele querer, através de uma interpretação bizarra, barrar um projeto de lei apenas por conta desse projeto, de uma PEC, que seja, desagradar os interesses ideológicos dos ministros ali, é um completo absurdo. Esse tipo de decisão não é uma decisão legal, e um presidente que não tenha rabo preso, e no fundo, um presidente que tem como principal objetivo fazer com que a Suprema Corte faça somente aquilo, o que uma Suprema Corte tem que fazer, é isso. Prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que tá na hora de fazer isso. O Bolsonaro... Pronto, gente, assim, isso que o Renan acabou de falar agora, do tipo, se até mesmo uma pessoa como o Renan Calheiros, que, assim, tem o pau mais sujo do que pau de galinheiro dentro da política brasileira, peitou o STF em uma ordem ilegal que a corte emitiu em 2016, por que o Bolsonaro não fez durante o seu governo? Ora, se todas as ordens que o STF despachava ali, ele diziam ser ilegais, por que simplesmente ele não chegou e falou, ordem ilegal, não vou cumprir? Tem o precedente legal aqui do caso do Renan Calheiros. O STF é uma corte que só tem que julgar casos constitucionais. Isso daqui é matéria legislativa, que foi matéria que foi aprovada por um Congresso democraticamente eleito, foi sancionado por um presidente democraticamente eleito e, dentro do jogo democrático normal, o que foi validado por órgãos democraticamente constituídos tem que entrar em vigor. Não interessando se isso vai desagradar ministro A, B ou C. Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos no período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucional. Isso muitos bolsonaristas ignoram, inclusive, mas, assim, eu acredito que a principal fraqueza do Bolsonaro, assim, por que o STF conseguiu avançar tanto sobre o Bolsonaro? Eu, pessoalmente, não acredito por conta de tentativa de golpe, isso ou aquilo. Mas ele avançou muito sobre o Bolsonaro, sobre aquilo que o Bolsonaro fazia, porque simplesmente o Bolsonaro, ele sequer tinha coragem de fato, de peitar as ordens ilegais. Toda vez que o STF avançava, o Bolsonaro recuava. E, dentro da própria estratégia militar, do jogo militar, da própria psicologia também, se você tem uma ameaça e você fica só recuando dessa ameaça, essa ameaça ela vai ter todos os incentivos
para avançar sobre você. Simples. Realmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir. É isso aí, gente. Assim, o STF não precisa chegar alguém lá, chegar tipo, eu não sei o que, eu vou prender ministro, vou fechar a corte. Não precisa disso. É só simplesmente de forma centrada e séria chegar e falar, ó, o Supremo Tribunal Federal, ele nos últimos anos ultrapassou de suas prerrogativas e dentro dessa cruzada de linhas cometeu uma série de decisões ilegais, aonde avançou sobre prerrogativas do legislativo, do próprio Poder Executivo também, e de que, para que haja uma normalização e para que haja uma continuidade da existência política do Brasil dentro da racionalidade e de parâmetros equitativos, os poderes da Suprema Corte eles precisam voltar ao que eram para ser, que eram o quê? Julgamento de constitucionalidade. Só isso. Bom, e por hoje, pessoal, é isso. Eu vou estar concluindo o React por aqui. Deu para comentar bastante coisas. E acredito que o que vocês acabaram de ver aqui é o que o Renan fala há anos, no Análises Renais e nas redes sociais do Movimento Brasil Livre. Se o Renan ele conseguiu construir tudo que construiu apenas com as lives dele, com as lives dele, ele também conseguiu construir toda uma militância, todo um universo de pessoas qualificadas, preparadas, e, acima de tudo, com senso de missão para mudar esse país, sendo apenas um apresentador de lives, assim, imaginem o tamanho, imaginem o estrago que o Renan vai conseguir fazer tendo mais aparições em grandes canais de televisão, em entrevistas, sabatinas em grandes emissoras, Assim, podem ter certeza que essa entrevista do Renan na Band, no primeiro momento, pode não trazer um grande impacto inicial, mas espere para daqui 1 mês, 2 meses, conforme o Renan for tendo também mais participações em grandes canais de televisão, o Renan começar a cair na boca do povo. Assim, as pessoas que não acompanham política, mesmo você que está me assistindo aqui, você vai começar a reparar em seus círculos sociais daqui a algum tempo que as pessoas vão estar começando a se perguntar quem que é Renan, vão começar a ver o Renan ali no Reels do Instagram, no TikTok, em várias redes sociais, nos shorts aqui do YouTube também, com muito mais frequência. Assim, algumas pessoas vão te perguntar, você que é um cara que segue o Renan, tal, quem que é esse tal de Renan aí, o que ele defende, é um cara bacana, e vocês assim, tem uma missão enorme este ano, Eu torço para que essas sementes que o Renan for plantando agora seja uma farta colheita para outubro. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos até aqui. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo. No comentário fixado vai estar os links para você entrar na minha comunidade no WhatsApp e também fazer parte do grupo de alertas lá no Instagram, para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do meu canal. Assim, de tudo que eu vá fazer, você vai estar sabendo por essas 2 redes primeiro. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Deus abençoe a vida de cada um que esteve até o final aqui comigo. E desejo uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para você também. Fui!